Põe o dedo no porquinho pra ti. Muito bem! E agora? Tem um neném azul? Cadê? Põe o dedo nele. Oi, Paulo. Oi. Tudo bom, primo? Oi, Tá tudo jóia? bem? Tudo bem, e você? Oi, tudo bem? Graças a Deus. Que bom, você tá aqui. Só me dá só um minutinho que eu preciso colocar o tema da live aqui. Tá bom, te aguardo. Pronto. Eita. Bom, vamos embora. Meu marido mandou um coraçãozinho. O marido mandou mandar um beijo pra ele, ó. Beijo, marido. Ai, obrigada, viu, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite, Meus muito, amigos. muito, muito. Você tá me tirando a virgindade de lives. Eu vou aqui super nervosa. Descabaçando. Estou te descabaçando hoje, virtualmente. Vamos lá, Bom, né? então vamos. Tô lisonjeada Hoje, com o convite. e eu fico muito honrada de você assistir. Eu tenho só colegas maravilhosos. Boa noite para todo mundo, meus colegas, meus primo, Paulo, Thaís, amigos, colegas de trabalho. Boa noite, pessoal. Bom, nós vamos direto ao assunto, que eu já vi que eu estou perdendo muito tempo conversando. E como diz a Milena, uma hora só não dá. Eu falei que até uns 3 anos eu vou ficar aqui, porque meu filho tem paciente. Oi, gente, Verdade. Milena é fisioterapeuta, professora, tanto na Católica, né, Milena, por um bom tempo, como Sim. agora que ela ministra cursos da área dela. Análise do comportamento, de TEA. Comportamento, especialista no comportamento, especialmente autismo, né? No espectro Isso. autista. Uhum. Aí eu fiz ela esse convite de vir aqui conversar com a gente, porque é uma área também nova na fisioterapia. Quando a gente se encontrou num centro de reabilitação e nós éramos as diferentonas. Não era? As ETs, né? As esquisitas. E vizinhas, né, Érica? Eu acho, eu não me esqueço, assim, de forma alguma, da primeira vez que a gente se encontrou. Nós éramos vizinhas de porta e quando eu cheguei em 2013, né? Eu sou muito cara de pau, né? Já fui abrindo lá, assim, querendo saber com quem que eu ia trabalhar por perto e te vi. Vi o seu trabalho, fiquei encantada desde sempre. Achei a coisa mais linda do mundo. Eu não sabia nem que existia isso. E junto ao encantamento que eu tive quando eu te vi trabalhando com aquelas crianças, né? O amor que você tinha, a dedicação, aquelas luzes, toda aquela visão que eu tive, para mim foi muito impactante, assim. E você até hoje você me surpreende, você me encanta com a sua dedicação aos seus pacientes. Obrigada. Mas é verdade. Recíproca é verdadeira. Já que a Milene rasgou elogios aí, eu vou estender um pouquinho esse contato nosso. Mas eu estava lá na copa da minha casa, eu lembro muito bem. Chegou uma mensagem no celular, eu ainda não tinha o nome dela na minha agenda. Aí chegou um texto enorme, eu falei assim, quem será? Ela tinha um cabelão grande na foto, assim. Aí quando eu vi, tinha um texto que eu vi que era essa pessoa que ia falar. Ela era madrinha numa turma na faculdade. Não sei se você lembra, Milena. Verdade. Ela ia ser madrinha? Era madrinha, não é? Não, eu ia ser paraninfa. Paraninfa. Isso. Então, no texto, na oratória dela lá, ela colocou...
ela me citou e citou a estimulação visual, né? Que era uma coisa nova, como a fisioterapia era apaixonante. Que como a fisioterapia era apaixonante, surpreendente, que ela se deparou com a estimulação visual lá na porta da sala dela, e que ela ficou encabulada. Ela foi mandou essa mensagem, falou assim, eu posso falar de você? Eu falei assim, nossa senhora. Foi verdade, eu não me lembrava disso mais, Érica, não me lembrava mais disso. E eu e a Milena, a gente trabalhou em uns pacientes juntos, porque, como eu já falei aqui várias vezes, a visão incide no cognitivo, né? No comportamento, a gente precisa saber lidar com o comportamento de criança. Eu aprendi muito com a Milena, depois que eu fiz os cursos junto com ela, depois que eu atendi vários pacientes com ela. O que eu consigo trabalhar hoje de comportamento, nem foi assim por curso que eu fiz, não. Foi pelo contato, assim, direto com a Milena. A gente atendia pacientes. A gente fez um grupo que chamava grupinho. Né? Exatamente. Né? Captar ali que a gente fazia. Então, a gente usava o estímulo visual e era assim, eu fazia minha parte. A gente elegia os recursos visuais mais apropriados para aqueles pacientes e a Milena me ensinava a ensinar isso para aquelas crianças. Inserir a parte cognitiva, né, junto. Exatamente. E a Milena é mestra nisso, ela dá curso aí para o Brasil todo. Referência né, em Goiás, a fisioterapeuta é referência em comportamento. Não estou fazendo elogio, agora vamos direto para o assunto. Obrigada! A fisioterapeuta é referência nisso aqui. E professora aí. Você é amiga mesmo, hein? Não, eu sou leal mesmo. Milena é maravilhosa, Mairene. Obrigada. Milena é uma referência mesmo. E obrigada. Aí eu trouxe ela aqui hoje para a gente falar sobre isso. Nós escolhemos duas áreas muito diferentes. Muito diferentes. Eliana. Duas áreas muito diferentes que há 20... Quantos anos que eu sou formada? 23 anos, quase, não parece. Mas é quase 23 anos. 23 Deu anos. 20, amiga, 20 anos, já vai muita coisa aí, muito chão. Eu nunca imaginaria que eu conheceria oftalmologia e comportamento dentro da fisioterapia. Então, a Milena era professora na faculdade até pouco tempo atrás. Não é, Milena? Sim, eu fui professora, isso, fui né? professora até 2013. Desculpa. Eu fui professora até 2013. Eu comecei a dar aula com saúde pública, com saúde do trabalhador, depois eu fui para saúde pública e saúde do idoso. Só que nesse meio tempo, de 2000, que foi quando eu comecei a trabalhar, até 2013, aconteceram muitas coisas na minha vida, né? Então, eu falo que eu fui aproveitando todas as oportunidades que foram me aparecendo. Eu saí da faculdade achando que eu ia trabalhar com neuroadulto. E aí o meu primeiro emprego foi na ortopedia. Então eu abracei essa oportunidade que foi a ortopedia e tive o apoio de colegas maravilhosas que eu não esqueço até hoje, que foi a Cristina, a Renata. Então elas são mineiras, mineiras como você, e eu não esqueço delas jamais. E aí, enquanto eu estava na ortopedia, eu sempre fui muito inquieta, né? De querer sempre fazer mais pelo meu paciente, mas sobretudo por mim também, de me sentir bem naquilo que eu estava trabalhando. E aí eu optei por fazer a acupuntura. Fiz acupuntura para agregar mais ainda no atendimento. Acupuntura? Fiz acupuntura, 3 anos de acupuntura. Só que aí, Érica, tinha gente que não gostava de agulha, tinha medo de agulha. Eu falei, não, peraí, eu vou fazer mais 2 cursos. E aí, só que nesse meio tempo, dando aula na faculdade, tá? Com saúde do trabalhador. E no hospital ortopédico, trabalhando com a ortopedia, pós-operatório, né? Analgesias. Aí eu fiz a acupuntura, depois eu fiz o Pilates e o RPG. Só que aí eu descobri totalmente diferente, né? Mas se um paciente não melhorasse com a eletrotermo ou com a manipulação, com a movimentação passiva e tal, eu poderia fazer ou a acupuntura, ou o Pilates, ou o RPG. Só que aí veio o diagnóstico do meu filho. Com o diagnóstico do meu filho, eu me dediquei muito pouco ao Pilates, atendi muito pouco Pilates. E aí entrou toda a terapia comportamental na minha vida. Aí fala do diagnóstico do Samuel. Foi com o diagnóstico do Samuel, exatamente. Aí, com o diagnóstico do Samuel, eu comecei a mergulhar nesse universo.
Porque eu trazia uma equipe de São Paulo, né, para trabalhar com ele. As pessoas não sabem qual que é o diagnóstico do Samuel, o universo. É verdade! Samuel é uma criança autista de 12 anos de idade, já é um adolescente. E o diagnóstico dele foi dado em 2010, quando ele tinha 2 anos e pouquinho. Então, ele que redirecionou toda a minha carreira, tudo que eu sou hoje, por causa dessa criança linda, esse presente que Deus me deu. E é o meu orgulho, é o meu orgulho. Então, ao longo desses anos todos que eu tive que mergulhar nesse universo, tinham muitas amigas minhas que falavam assim, a Paula falava isso, a Ana Caroline falava isso, Camila falava isso, a Cláudia falava isso, muita gente falava isso. Por que você não trabalha com isso? E eu sempre dizia assim, eu não trabalho com isso porque senão eu não preciso pagar alguém para trabalhar pelo meu filho, né? Para trabalhar para o meu filho. Só que chegou um ponto que eu comecei a ficar muito crítica com quem estava trabalhando comigo, né? E aí eu vi que eu tinha capacidade para aquilo. E nesse meio tempo também, o Samuel estava no CRER, com a Sônia, né, na ecoterapia. Era a única terapia que ele fazia no CRER. E a Sônia viu o divisor de água que foi na vida do Samuel a análise aplicada do comportamento. Então ela virou para mim e falou assim, olha, eu quero isso, eu quero colocar, eu quero que o CRER seja um ser 4, eu quero colocar a deficiência intelectual. E eu quero as 4 especialidades. Eu quero a fono, eu quero a físio, eu quero a TO e eu quero a psico. E ela queria que tivesse a formação na análise do comportamento, né? Porque ela viu a diferença que isso fez na vida do Samuel, ela queria isso para as outras crianças. Então, eu concorri comigo mesma, né? Quando eu fui fazer a prova de seleção e tudo, eu concorri comigo mesma. Então, na época, entramos 4, era eu, a Elaine, psicóloga, a Rauena Fono, que está lá até hoje. Não tinha a Luciane Morandini. Não tinha outra físio. Não tinha. Nós somos pioneiras, né? Nós somos pioneiras, exatamente. Nós somos. E aí era eu de físio, Rauena de fono, que continua lá, a Elaine de psico, que eu acredito que ela ficou 2 anos, 3 anos, eu não sei, e a Luciane Morandini, TO, que eu sou apaixonada nela, excelente terapeuta ocupacional. A Rauena, minha sócia, perfeita, amo também. Perfeita. Ela é. Tenta uma live com ela, que ela dá show. E aí a gente construiu, né, a 4 mãos, a clínica de deficiência intelectual, que graças a Deus hoje é um sucesso. Eu me afastei do CRER tem 1 ano, né, mas eu tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi lá, né? Das crianças e das famílias que eu ajudei. Eu tenho muito orgulho dessa história, tenho muito orgulho de dizer que eu trabalhei ali, aquela instituição do jeito que ela era, né? Que a gente conheceu aquela instituição. E muito grata, né? A confiança que a Sônia me deu, o próprio Rogério, né? Nosso supervisor. Não, a gente tinha só gente top, né? O Rogério, a Sônia é um amor, um doce. E tinha outros pessoas também. engajadas no ser humano, né? No Super indivíduo, exatamente. Super competentes, exatamente. E o CRER sempre exigia qualidade, né? Uma das coisas que me deixava muito orgulhosa de trabalhar lá, porque primeiro a gente pensa assim, eu sonho em trabalhar no CRER, porque eu sei o CRER tem um salário bom para o fisioterapeuta, né? Sim. Porque lá tem uma estrutura, você trabalha com toda a estrutura, você não tem sofrimento com falta de nada. E porque lá só entra gente top, né? Então, assim, gente, eu trabalho no CRER. Então, lá eles eram muito exigentes. E a gente tem que estudar muito ali dentro, né? Exatamente. Assim, porque não bastava você entrar com a capacitação que eles queriam, não. Sei, lá dentro você tinha que estar atualizando. Então, era uma cobrança de qualidade. E isso é muito bom para os pacientes e para a gente. E o próprio paciente, né? Assim, você não acha o paciente que aparece lá, ele não é literário, né? Ele não vem com uma coisa específica, ele é uma caixinha ali de surpresas, né? Então, ao longo desses anos todos, desses quase 20 anos de formado, o que eu vejo assim é que eu fui abraçando as minhas oportunidades, eu fui transformando os meus limões ali em limonadas, né? E fui aproveitando cada coisa. Mas assim, eu atribuo muito do que eu sou hoje
da realização que eu encontrei, né? Hoje eu vivo só do meu trabalho, eu sou autônoma. Então, assim, muito por tudo que eu me dediquei, que eu estudei e que eu continuo, né, me especializando e não parei nunca. A gente acha que achar que a gente sabe alguma coisa é ser muito leviano. Acho que a gente tem que continuar se atualizando sempre. Eu nunca deixei nenhuma oportunidade passar, nem que fosse por Isso medo. que eu quero te falar, isso que eu quero perguntar sobre essa questão de oportunidade, porque para mim também foi uma oportunidade. Quer dizer, foi a oportunidade, né? Que eu estava assim, já chutando balde, assim, frustradona e tal, pensando em concurso público, mas fazendo ali a neuropediatria que eu gostava muito, que eu gosto muito, né? E assim, eu estava quase enlutada. Assim, meu Deus, Sim. tô de luto. Porque eu nunca pensei em outra profissão na minha vida. Foi o único vestibular que eu fiz. Eu apaixonei quando eu era criança, com a fisioterapia. Eu estava desistindo, porque eu falei assim, meu Deus do céu, tô ficando velha aqui, insatisfeita. Né? Eu fui meio com 22 anos, eu já estava assim, desistindo, não estava satisfeita. Você trabalha, trabalha, trabalha e não está plena, né? Você tem que gostar do que você faz, você tem que ser reconhecido pelo que você faz. Você tem que, você tem que ter as duas coisas, você tem que gostar das duas, tem que estar feliz dos dois lados, né? E eu não estava feliz. Daí, quando caiu no meu colo, assim, a oftalmologia, que eu falei, é oportunidade. Eu acho que até já mencionei isso aqui antes. Um médico falou comigo assim, você descobriu o caminho das pedras. E eu não acreditava muito. Eu estava igual você, era uma oportunidade nova, era algo lindo. Não tinha. Até foi aqui em Goiânia que eu comecei, não tinha nenhum fisioterapeuta. E foi tão devagar, Milena, que eu fui embora para Minas e voltei. Quando eu voltei para entrar lá no centro de reabilitação, eu ainda era a única fisioterapeuta. Olha só como que, né? Então tem muita oportunidade ainda. E eu me peguei com essa oportunidade. Fui muito feliz nela. Você também foi assim, você estava, como estava a sua história? Você estava trabalhando, você estava feliz, você buscava algo mais? Então, assim, quem me conhece há muitos anos sabe que eu sou bem otimista, assim, com a vida em alguns aspectos. Então, assim, eu tive amigas, a Ana Caroline, por exemplo, que é uma grande amiga minha, ela formou em fisioterapia e ela sempre quis fazer medicina. E eu lembro dela falar assim para mim, o que você acha? Eu falei assim, eu acho que não tem idade, né? A gente não tem essa coisa de idade, a gente se reinventa o tempo todo. Aí eu falei para ela, eu falei, tem tanta gente que foi mãe, que foi pai, depois entrou na faculdade, com mais de 50, mais de 60, mais de 70. Então, eu acho assim, correr atrás das coisas que você quer. Só que no meu caso, eu acho que a minha vida foi caminhando para isso, né? Eu acho que Deus tinha um propósito para mim quando me mandou o meu filho. Eu poderia ter tido duas opções, ou não fazer nada e viver um eterno luto, uma eterna dor, né? De ter um filho com uma deficiência intelectual. Mas não, eu abracei aquilo como se acreditasse assim. Se ele me mandou isso, então é porque de certo eu dou conta. Ele acreditou que eu dou conta, né? Então, assim, eu não tive um período de luto, nem com luto que eu digo assim, nunca questionei Deus, né? Porque comigo, com o diagnóstico do meu filho, e nunca me senti frustrada com a fisioterapia. E eu vou te dizer assim, que talvez seja diferente a visão que você tenha. Mas eu sempre achei que a gente é que tem que procurar melhorar. A gente é que tem que correr atrás, sabe? Se não tá dando certo com uma coisa, vamos tentar nos reinventar com outra coisa. E não culpar a nossa profissão ou mesmo assim, a dificuldade que eu tenho com meu filho, eu não vou culpar o diagnóstico dele, você tá entendendo? Então, assim, eu sempre busco... Sempre, 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 sempre. Muito inquieta também. Eu acho que eu faço muita coisa para eu me sentir bem e dar conta de lidar com essa coisa que é a vida, que é o dia a dia mesmo. Sabe? É a impressão que eu tenho. Mas assim, com relação a essa coisa, né, de frustração e de estar procurando. Não era uma frustração, estava sempre procurando. Eu também, né? Ortopedia, geriatria, neurologia, respiratório, tudo. Mas eu não estava felizinha da vida, não. Então, aconteceu, por exemplo, para você, a intelectual. Foi uma coisa inesperada,
né? O que Foi um eu te falo. desafio e Foi. e foi uma diferença na sua vida em todos os aspectos? Foi totalmente assim. Eu acho que porque eu aproveitei as oportunidades que me apareceram, que hoje eu tô naquilo que parece que eu nasci para isso. Assim, eu não sei se eu faço bem, se tá tudo certo, mas no meu coração, no meu íntimo, eu não quero mais nada, sabe? Se aparecer uma outra oportunidade de eu mudar totalmente, de me reinventar, eu acho que eu não vou querer me reinventar, sabe? Eu acho que dessa vez eu encontrei o que eu queria. Então, assim, o que eu tenho para dizer para as pessoas continuem tentando se Travou aqui. onde vocês queriam, exatamente. Então, eu vejo que eu poderia ter me acovardado, assim como eu fiquei em relação à live. Eu falei assim, não, quantas vezes você já me chamou, né? Eu falei, não, Érica, as pessoas não acreditam, mas eu sou tímida. A minha dá aula na internet. Eu falei, minha filha, você dá live todos os dias, ela dá aula online, fica. Mas eu tenho vergonha, As pessoas não acreditam, mas eu tenho. Então, assim, eu falei assim, quer saber? Vou perder esse medo. Só Deus sabe o que aconteceu antes, mas assim, tô aqui, né? O Pedro tá mandando você repetir aí. Repete o quê? O quê? Onde que parou? Tem uma hora que dá uma travadinha aí. Tá. Então, eu fui aproveitando, Érica. Eu fui aproveitando e eu gosto disso, assim, de me desafiar nas coisas. Mas eu não me vejo fazendo outra coisa, não. Não me vejo me reinventando mais, não. Tá gravado ainda, gente? O seu conselho que o Pedro está falando. Bom, Milena, a gente vai entrar justamente nessa questão que o Pedro está falando. Porque enfrentar uma área nova, além de ser um desafio, assim, a gente tem aquele medo. Por quê? Isso mesmo, Paulo, que eu vou falar agora. A gente tem que sair da zona de conforto. Sim. É isso aí. Você tem que encarar uma coisa nova, que não tem ninguém provando para você que é bom. Então, você tem que pensar, você tem que analisar e falar assim, olha, isso é bom, isso tem futuro, isso é legal de fazer, e etc. Assim também tem aquela coisa da pessoa esperar os outros irem primeiro para fazer sucesso, para você ir depois, né? Você tem a coragem. A falta de foco. Aquela coisa de a gente já sair da faculdade pensando só naquilo ali que a gente conheceu lá dentro direitinho. Ortopedia, neurologia, que é o que você falou. A gente sai pensando em ortopedia, neurologia, respiratória, não é? Então, a gente sair da faculdade, pensar numa coisa nova, né? Completamente diferente. Enfrentar o desafio de ser, justamente o que você falou, pioneiro, né? Que acaba que nós somos pioneiros aqui em Goiás. E acreditar. Esse é um desafio e, ao mesmo tempo, junto com isso tudo aí, vem as vantagens. Sim. Concorda comigo? Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa análise? Isso são as vantagens. O seu conselho agora, que é o que o Pedro está pedindo para você falar. O meu conselho, que acho que foi o que ficou travado, é você aproveitar as oportunidades e não deixar estacionar nunca, não deixar de estudar nunca, né? E se aperfeiçoando. À medida que você vai vendo que está faltando alguma coisa no seu trabalho, ao longo dos seus atendimentos e tudo mais, procurar se especializar, procurar fazer cursos, né? E melhorar sempre. Eu vi que teve uma pergunta sobre o retorno financeiro, né? E eu acho isso muito particular, tanto em relação à fisioterapia ocular quanto à fisioterapia intelectual, né? Na reab intelectual, eu acho isso muito particular. E a gente também não pode desvincular das oportunidades, né? Porque, às vezes, você pode ter a mesma formação que nós duas, ter feito os mesmos cursos, as mesmas especializações, e as oportunidades não foram as mesmas, né? Eu acho isso complicado de dizer. Eu posso te falar por mim. Eu estou muito feliz com o que eu me propus a fazer, me propus a trabalhar. É um desafio todos os dias você ser autônoma, mas a gana que eu tenho de correr atrás, né, e de fazer sempre o melhor, é individual de cada um, né? Bom, entrando nesse assunto aí também, realmente o povo me pergunta muito.
a questão do retorno financeiro. É particular, realmente, depende do seu desempenho, depende da sua competência, depende de como você vai fazer, né, o seu nome no mercado de trabalho, depende da valorização que você se dá, porque não adianta nada você estudar, tanto que você estuda, e sair lá fora para poder pegar paciente de um colega e fazer lá embaixo aquele precinho. Aí o outro vai baixa mais um pouquinho, o outro baixa mais um pouquinho, no final das contas você não ganha nada. Então, se o profissional não se valorizar e não quiser ganhar, fazer o seu nome pela sua competência e não pela pechincha, ele vai ter um bom retorno. O quê? Sim. Você escutou? Não, cadê? Traz ele aí! Mamãe, Oi, amor! o que você quer? Príncipe! Vem cá, fala pra tia Milena, rapidinho. Oi, meu amor! É o Hulk? O que você tá querendo aqui? Slime! Tchau, beijo. Não, no live não pode, não. Então, você fazendo tudo isso, Milena, a gente tem um retorno financeiro bom. A gente não vai investir numa coisa que a gente não acha que vale a pena. Agora, se você estudar, respondendo para a colega, se estudar, se trabalhar direito, se valorizar, se colocar no mercado com a posição de um profissional de valor, você vai ficar satisfeita, assim como eu estou e assim como eu sei que você está. Né? Se a gente teve coragem de sair de um emprego muito bom para ingressar no autônomo, a gente sabe que está melhor que está muito bom. E a reputação da gente é preservar por isso. Então, vale a pena, Sheila que perguntou, eu não me arrependo de jeito nenhum e como disse a Milênia, não teria outra coisa para eu fazer. Hoje não teria como, não é? Nossa, eu tô muito mais feliz aqui fora, muito mais feliz, muito mais realizada. Hoje eu faço o que eu acredito e o que eu acreditava lá dentro, né? Só que chegou um ponto que se tornou inviável. O meu paciente virou um número e isso eu jamais vou deixar, né? Jamais eu vou deixar acontecer com os meus pacientes, jamais. Não consigo. Ó, Jaciele, Eliane. Que linda, Jaci! A Eliane, Jaci é meu orgulho. Todo mundo aí. Nem vi quem entrou. Milena, vocês precisam sair. Por quê, Valéria? A gente precisou sair do CRER, eu acho que ela falou. A gente precisou sair. Vocês cresceram e o CRER ficou pequeno. Verdade, Valéria. Também. A minha parte autônoma, agora eu vou falar sobre isso um pouquinho. Sim. A gente estava lá no CRER, né? Eu fiquei 7 anos lá. Sou apaixonada, gosto muito de lá. É a parte mais produtiva e mais bonita do início de minha carreira. Sim, e eu digo mesmo. Então, o CREA é um lugar que valoriza muito o profissional, né? Pelo menos era, eu acho que ainda é. Era. Que valoriza muito, que valoriza muito mesmo o profissional. E todo mundo queria trabalhar lá, inclusive eu. E era um hospital que até, já que estão falando financeiramente, sim. Por exemplo, na época tinha um chamado para o Sara Kubitschek. Sara Kubitschek é o que tem a fama de que é o melhor, né? Eu fui olhar a carga horária, o salário, eu falei assim, o CREA é muito melhor, né? E você não é escravo, você pode trabalhar em outras coisas, você não é exclusividade. Então, eu comecei a trabalhar lá no CREA e quando eu resolvi sair para autônomo, foi um filho também que me empurrou para autônomo. Porque eu tive um neném, um filho, e de repente eu estava criando ele sozinha e eu comecei a trabalhar 2 dias na semana para não ficar longe dele. Então eu trabalhava à tarde no hospital e 2 dias na semana eu trabalhava de manhã para ficar os outros dias com meu filho. E de repente eu vi que estava muito bem 2 dias da manhã. Eu falei assim, nossa, 2 dias de manhã já está muito bom. Praticamente eu ganhava o que eu ganhava lá, trabalhando 2 manhãs, né? Eu disse, gente, eu vou largar. Então não podia, para eu ganhar mais, eu tinha que trabalhar o dia inteiro e ficar longe do meu filho. Então eu tinha que abrir mão de uma das 2 coisas. E o autônomo, né, o atendimento particular lá estava indo tão bem, eu falei assim, né, eu vou arriscar. E não me arrependo de jeito nenhum. Que aí hoje eu trabalho com o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Com os recursos que cada paciente meu precisa, eu saio lá, providencio, trabalho. E personalizado, uma coisa que a gente não consegue fazer na rede pública.
né? E foi uma coragem realmente, Cláudia, que falou ali, foi uma coragem muito grande. Eu e a Milena saímos na mesma época. Foi, Milena? Sim, sim, sim. A Cláudia é minha amiga de muitos anos, era uma das que falava, né? A Cláudia, a Paula, a Ana Caroline, era uma das que falavam assim, por que você não trabalha com isso? Né? Por que você não trabalha com a deficiência intelectual se é uma coisa que você sabe tanto, né? E realmente, ela sabe que foi desbravar uma realidade que era a minha realidade, mas que eu não sabia que eu seria capaz fora, né? Exatamente. E fazer o nome nessa área, Milena, você achou um desafio também? Foi complicado? Sim! Nossa! A gente já levou muita pedrada. Eu não sei você, né? Mas eu levei pedrada de tudo quanto era ladinho! Foi muito difícil. É ainda, né? Desafiador. Desconfiança. Ah, mas ela não é fisioterapeuta? E sou, sim, fisioterapeuta com muito orgulho e qualquer cartão de visita que eu fizer, qualquer coisa que eu estampar, qualquer curso que eu dou, a primeira coisa que aparece é eu sou fisioterapeuta e eu tenho vontade de colocar assim, com muito orgulho e muito amor. Eu não vou deixar de ser fisioterapeuta nunca. Né? Só que assim, não atuo mais como fisioterapeuta, né? E foi acontecendo naturalmente. Hashtag sinto muito para vocês. Deita e chora. Você que lute. Milena, para mim também foi menos difícil que para você. Eu lembro que a gente falava assim, como que é mesmo que faz aquilo? Quando eu era Nossa, lembra? A gente fazia assim. Lembra que a gente falava assim, qual que é a origem e inserção desse músculo? Que a gente já não sabia mais. Né? Por que isso mesmo? Quando você era fisioterapeuta, você sabia? A gente lembra? Porque é uma coisa totalmente diferente. Eu acho que o que mais me encantou, Milena, assim como você, lá na faculdade, você não ouve nem a palavra intelectual, né? Não. Na época nossa era deficiência mental. Sim. Né? Olho, o que é o olho? Ficava na órbita, né? Então, foi um mundo novo. Foi como se a gente descobrisse uma outra profissão paralela ali na fisioterapia que estava escondida. Um raminho ali. E foi isso mesmo. Então, eu acho que o melhor conselho que a gente poderia dar é para quem coordena esses cursos, colocar essas áreas, né? Porque o que eu vi de autismo, por exemplo, na faculdade, quando eu tive um autista dentro da minha casa, eu fui comparar com o que eu tinha visto na faculdade, no estágio, tudo era totalmente diferente, era um abismo, né, de diferença. Então eu falava assim, não, gente, tá, meu filho pode ter qualquer tipo de coisa, mas autista ele não é. Para você ver, assim, o quanto a gente é deficiente, o quanto a gente vê muito superficialmente na faculdade essas coisas, né? Milena, eu nunca prestei atenção. Você falar assim, eu fiz estágio na APAI, né, Eliana, minha colega de turma, que sim, também. Sim, eu fiz na APAI também. Em algum momento você olhou para um paciente e percebeu, será que ele é cego? Será que ele tem baixa visão? Eu nunca. Eu não lembrava nem que olho existia, por exemplo. Com a convivência com você, o meu olhar para os olhos mudou totalmente. Exatamente. Eu continuo sem entender lufa do que você fala. Isso continuo mesmo, sem entender nada. Mas você já entende muita coisa assim. Mas é o que eu estou falando. A gente sai da faculdade, eu nunca prestei atenção num paciente que fosse cego ou que tivesse baixa visão. O Rogério esteve aqui com a gente, que o Rogério é professor de faculdade também, foi nosso supervisor lá no centro de habitação. Sim. E ele falou assim, Érica, por que você acha que tem tão pouco fisioterapeuta trabalhando na reabilitação visual? Aí eu, que tem tão pouco estudo? Aí alguém me respondeu, não sei quem foi aí que eu demorei para pensar, falou assim, porque a gente não ouve na faculdade o que é olho, né? Não, a gente não aprende nada, né, Lívia? Não aprende nada, a gente não vê o olho. A gente sabe que existe o sistema visual, só isso. Então, se a gente na faculdade tivesse conhecimento disso, eu já sairia de lá com outra mentalidade, sem tanto medo, né? Já sabendo olhar para o paciente, mesmo de outra área, já com um olhar diferente, sabendo saber a dificuldade visual de um paciente. A visão é o sentido mais importante do desenvolvimento, não é? E a gente sai da faculdade sem usar isso.
Eu só tive esse interesse depois de alguns cursos na CD. Eliane trabalha num ser, não é, Eliane? A Lívia conheceu comigo, a Lívia também hoje é estimuladora, é fisioterapeuta. A Lívia até falou comigo já que, né, o filho dela ia fazer 1 ano, 11 meses, não enxergava. Ela tomou um susto quando viu. A Janaína, sou professora e luto para adquirir aqui na faculdade, mas é difícil. Por que, Janaína? Por quê? Não entendo, gente. A gente vê o sistema respiratório. Por que não vê, né, o visual? Não, e o tanto que ele influencia em tudo, né? Na questão motora, na questão cognitiva, influencia em tudo, a visão influencia em tudo. Então, aí é isso aí que deixa a gente. O dever fica subaproveitado, igual a Janaína falou aqui. Né? Pouquíssima gente para trabalhar, a Valéria falou. E assim, era uma coisa maravilhosa que a gente tinha no CRE, né? Porque quando eu recebia um paciente e eu tinha alguma dúvida, eu mandava ele para avaliação. Lembra que a gente fazia muito esse casamento, né? E aí, assim, aquele centro era fantástico, fantástico. Eu sinto muita saudade. Sinto muita saudade do que a gente viveu ali, né? Das oportunidades que a gente podia dar para esses pacientes também. Então, a gente fazia um tratamento muito completo, né? O paciente saía dali muito bem. Eu mencionei aqui com o Rogério, a gente viu o brilho da terapia, né? O sucesso. Que você desencadeia ali um estímulo visual, que já vai para o comportamental, já vai para tanta outra coisa. E tem outros colegas lá para... Né? A Priscila está aqui mandando um monte de coraçãozinho aqui. E eu lembrei também, né, de quantos pacientes eu já mandei para ela também para fazer a avaliação, né, para ver se estava acontecendo alguma coisa, o que a gente poderia ajudar, né? E hoje em dia o quanto isso é difícil, cada um, né, no seu universo é mais difícil. Então, eu peço a Deus para que depois dessa pandemia as coisas lá melhorem e se normalizem e volte a ser o que era antes. Sinceramente, é uma coisa que eu torço muito. A coordenadora não aceita, não acredita, dizem que tem poucas publicações. Pior que tem, né, Janaína? Pior que tem. Tem poucas publicações. Tem poucas publicações, mas isso é uma desculpa, porque é incontestável. Você tem grandes centros como o CRER, por exemplo, tem o Laramara, ninguém está ali brincando de luzinha, né? Na verdade, é um pouco de descaso, que muitos lugares têm. A mãe da Tamari fez, esqueci o nome dela, gente. A mãe de sua nenenzinha, que eu conheci lá no CRE. É muito difícil conseguir estimulação visual, sim. É muito difícil, tem poucos lugares. Tem uma sobrinha com deficiência visual total e ela está sendo preparada no SEBRAVE. E nos preocupamos quando ela vai iniciar a vida escolar. O SEBRAVE tem a Carla lá, que é muito boa, tem pedagoga lá muito legal também, para já preparar para a escola. Lá tem um trabalho, um suporte muito bom de pedagogo no SEBRAVE, viu? Precisamos publicar mais. Precisamos. Eu estou com esse projetinho aí. Precisamos. Outro dia a Milena Renata estava aqui, né? A doutora Renata, e ela falou, Érica, quantos casos maravilhosos que a gente teve lá no CRE, principalmente sobre o Zika vírus, a gente não publicou. Sim. Né? Então, a gente, a culpa nossa. Mas era muito corrido, né, Érica? Fala sério, era muito corrido. Falar era bom, tudo mais, mas era muito doido ali dentro, era muito corrido. Muito corrido. Eu quero fazer um comentário aqui sobre o que a Valéria falou. A Valéria falou assim, até pode ver, ela tem meu sobrenome aí, ela é minha irmã. Ela falou uma coisa que a gente escuta muito, muito. Mas o bom profissional sempre tem um lugar para ele. Já escutou isso, Milena? Já escutei. Milena. E às vezes eu estava lá desempregada, naquele empreguinho assim, insatisfeita. Como que é? Eu esqueci. Eu estava lá insatisfeita e eu escutava essa frase bem assim, para todo bom profissional tem um lugar. E é verdade? Mais ou menos. Eu acho que é. Eu acho que é. Mas o profissional que encontra a área, não? Que sabe encontrar um lugar de ganhar dinheiro, de se fazer o nome. Não sei, Érica.
Pensa com a saturação que tem, por exemplo, de ortopedia. Você tem que fazer a diferença, né? Fazer a diferença, exatamente. Você tem que fazer a diferença. Fazendo ortopedia, você vai conseguir um lugar ali e vai ficar atendendo. Então, quando você vê que está saturado, aí é que vem a reinvenção, né? Aquilo que eu falei, você tem que ser sempre inquieto. Exatamente. Né? E assim, nunca fechar portas. Sempre tá atento. Eu acho que é uma coisa. Eu não sei se eu sou uma boa profissional, mas eu sei que eu sou atenta, entendeu? Então, assim, eu sei que eu fico ali inquieta, vendo o que é que está acontecendo. Eu não fico morta numa coisa. Meu marido até falou assim agora para mim. Eu estou fazendo 2 especializações. Eu já estou pensando em outra. Ele pegou e falou assim, Milena, mas, por exemplo, na fisioterapia eu tinha a especialização em acupuntura, no Pilates e na fisiologia do exercício. Aí agora, no TEA, eu tenho a análise do comportamento, a neuropsicologia reab cognitiva e eu já estou querendo fazer outra. Então, assim, eu não quero parar. Eu não quero parar. Eu quero sempre me reinventar. Porque, assim, se tiver muito... Eu sei que está muito competitivo na minha área, entendeu? Como analista do comportamento. Então, eu não vou parar. Eu vou tentar fazer mais e mais para ser sempre um diferencial. Então, assim... É isso aí. É fazer a diferença. É ser inquieta. O bom profissional sempre tem um lugar, mas tem que ser bom mesmo. Não é medíocre, né? Porque o medíocre se conforma com aquilo ali, de ficar por ali. Ah, mas eu fiz uma pós-graduação e pá, porque fulano fez também, tá melhor. Tem alguma coisa de diferente. Então, é procurar algo para acrescentar. Agora sim, se tem uma coisa que o fisioterapeuta é péssimo, é em marketing, né? A gente não sabe vender o nosso produto. Eu não sei o que você diz aí sobre isso, mas como a gente deve melhorar isso, né? Saber cobrar, saber falar sobre isso, saber se posicionar, eu acho que deveria ter isso também. É porque fisioterapeuta é muito coraçãozinho, né? A gente é romântico. Não é? Então, eu acho que falta um pouco nisso, assim, também na nossa formação. Eu acho isso muito difícil. Falta. Bom, então, eu acho que a gente vai ficar 3 horas. Teve uma pergunta aí, Érica, teve uma pergunta de alguém falou assim, como que é a avaliação da fisioocular com a intelectual? Perguntaram isso. Como que é a avaliação? Como seria esse entrosamento? Então, eu vou falar quando era de mim em relação a você e depois você fala quando era você em relação a mim. Né? Quando chegava um paciente para mim e eu via que ele não se desenvolvia, né? E que o diagnóstico dele era ali purinho, ou com uma síndrome, porque lá a gente não trabalhava só com autistas, né? A gente trabalhava com Down, com síndromes ou com transtorno do espectro autista. Então, quando essa criança não se desenvolvia, ela não tinha interesse pelo brinquedo, mesmo eu sabendo de todos os recursos que eu poderia ter para ele olhar para o brinquedo, aí eu mandava para avaliação com a Érica. Né? E aí a gente fazia um trabalho junto até essa criança poder ter interesse por esse brinquedo, né? Por esse estímulo, porque para você trabalhar com criança, você vai trabalhar com brinquedos. E aí as coisas melhoravam. Aí a gente descobria uma baixa visão, alguma alteração visual, alguma coisa do tipo. E como que era o contrário? O diferencial, porque tá meio polêmico aqui. A Valéria falou que não adianta ser bom, você tem que estar no lugar certo, eu concordo. Mas eu falei das oportunidades, né? O Paulo fala que o diferencial é essencial, não adianta só ser bom. Ele confirmou isso aí. E tá mais para isso mesmo do que para ser só bom. Para ser bom, você tem que ser diferente também, né? Que a Milena falou. Bom, isso aí que a Milena falou, gente. Eu tive que fazer uns cursos assim básicos, né? Não sou analista comportamental, mas eu precisava ter noção do que eu ia encontrar. Porque é muito comum na deficiência visual a criança ter um comportamento autístico, não é, Milena? Sim. Ou a criança, pelo atraso da comunicação, pelo atraso no desenvolvimento cognitivo, a dificuldade do aprendizado. As estereotipias também, né? Estereotipias demais.
a criança com baixa visão tem um comportamento empobrecido, para aprendizagem é mais difícil. Então, eu até falei que uma vez, quando a criança tem suspeita de autismo e é cega, o médico demora muito para confirmar isso, porque é um quadro muito parecido. Quando a criança é privada da visão, ela atrasa todo o restante, principalmente a interação. Então, muitas mães me procuram aflitas aqui no Instagram. Ah, mas o meu filho está atrasado na fala, ele tem comportamento autístico. E eu vou acompanhar, eu falo, olha, calma, né? Ele vai desenvolver um pouco mais devagar. A deficiência visual vai trazer isso mesmo, não tem jeito, mas ele vai desenvolver, né? Ter paciência. Então, eu fui fazer uns cursos básicos aí nessa área para poder saber identificar, né, um comportamento, saber me situar. Até que ponto eu achava que era a deficiência visual, até onde tinha um comportamento que precisava da intervenção da Milena, né? Então, eu lembro que eu liguei para a Milena e falei, Milena, eu já tinha feito o Honey, que é para orientação dos pais, não é? Do comportamento em casa. Eu tinha feito o PECS, que é uma comunicação alternativa, que isso, inclusive, eu uso muito por conta da baixa visão, inclusive com autistas. E eu fui fazer o ABA. Eu falei assim, Milena, eu preciso fazer o ABA? A Milena falou assim, no mínimo, para educar o seu filho, vai ser muito útil. Pensa no Benjamin. Boa, são as coisas que eu falo e eu não lembro que eu falo de louca, né? Mas eu lembro direitinho. E realmente, como que você reagiu? Exatamente. Aí a Milena, eu fiz para ter noção. Então, por exemplo, quando a criança chega, eu já consigo perceber até onde ele tem influência da estimulação visual, da deficiência visual. Até quando eu começo a suspeitar do autismo, a gente suspeita junto com o médico. E mesmo que não seja, a criança está com atraso em comportamento, está fazendo a fono, não está resolvendo, eu encaminho para terapeuta comportamental. Porque precisa desse estímulo associado com tudo. Que é o que a gente estava falando que acontecia lá no CRE, tudo junto e misturado. O resultado é muito bom. Então eu falei assim, nossa, essa criança já está enxergando o suficiente para estar brincando, para estar interagindo, para estar comunicando visualmente com a mãe, para estar andando. Então, tem muitas crianças que ganham visão rápido, mas esse desenvolvimento todo vai mais devagar. E como a minha terapia, eu não sou especialista em comportamental, eu tenho noções para poder estimular o máximo possível durante a estimulação visual, porque não dá para fazer duas coisas juntas. Então, eu tento lidar com aquela situação, perceber, mandar para o terapeuta comportamental, fazer a fono junto, estimulação junto, orientação para a família e pronto. Então, isso, durante a avaliação, a gente olha, essa criança está fazendo contato visual, se ela reage à luz, se ela reage a estímulo, como que ela reage, por que que ela não reage. E um dos porquês não reage é comportamento. Então, a gente tem que ter essa noção. Todo mundo tem que fazer um curso com a Milena. Obrigada, Não tem jeito. Uma coisa assim que a gente teve desde o início foi muita humildade, né? Entre nós duas mesmas. Então, assim, em reconhecer o que uma sabe mais, o que a outra não sabe, e de perguntar, e de não ter medo de perguntar, e de sempre pensar melhor no paciente da gente, e de querer agregar mais para esse paciente. Então, assim, se teve uma coisa que existiu desde sempre entre nós duas, foi isso. Essa humildade e o reconhecimento do quanto uma é importante no trabalho da outra, o quanto uma agrega a outra. Agora, eu acho que um dos grandes diferenciais do nosso trabalho, Érica, enquanto você estava falando, me veio um filme na cabeça, foi que a gente nunca deixou de pensar na família. Que, às vezes, a limitação estava até no empobrecimento de estímulo dessa família. Então, assim, a gente sempre atendeu com os pais dentro para instrumentalizar esses pais, para que eles pudessem ser coterapeutas, né, dentro de casa. E aí o nosso trabalho aparece de uma forma gigantesca, né? Então, assim, tinha muito da deficiência visual e da intelectual que a gente ganhava de tabela instrumentalizando essa família. Sem dúvida, sem dúvida. Os meus pacientes todos, a família são orientadas para fazer em casa, porque senão não surte, né? Efeito. Bom, eu acho que tem mais alguém querendo perguntar alguma coisa. Teve alguém que escreveu aí, acho que foi a mãe do Rafael, a Vanessa. Saudades da tia Milena, Oliveira Alexandre.
Bom, a Eliane falou que da inquietude, a Karine falou do encontrar o caminho. Aí eu vou fazer um trocadilhozinho, né? Cruzar essas duas coisas. Foi a inquietude mesmo que me fez encontrar um caminho novo. Bom, a Milena caiu meio que no colo dela. Eu acho que cairia você ia encontrar de qualquer jeito por causa da sua inquietude. Está aí fazendo, eu também estou entrando em 2 pós-graduações essa semana. Loucas, né? Não, e eu falo assim pro Pedro, Pedro, se eu quiser fazer mais uma pós, você fala assim, não, 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 e não. Você disse que não quer fazer mais nenhuma, você disse que não quer fazer mais nenhuma, e eu tô lá querendo já fazer mais uma. Oh, meu Deus. Hoje eu conversando com o Marcelo, daqui a pouco eu falo, Marcelo, eu ia ali fazer um trabalho, era até social, de audiodescrição, fiquei coçando de vontade de fazer, assim, mas eu preferi indicar para uma pessoa profissional. Tá. Indicar para um profissional, né, capacitado mesmo. Eu falei, vou fazer esse curso. Onde que eu acho, Marcela? Érica? Você vai fazer 2 pós-graduações. Eu falei assim, vou dar um tempinho, depois eu aprendo isso aí. Mas essa inquietude que leva a gente para frente. Eu sempre falo com quem está fazendo, os alunos lá da residência, quem me procura, que orientação, como que faz, olha, estudar e buscar. Não se prenda ao que você escutou ali dentro da faculdade, não. Não se prenda, ali vai sair todo mundo igual, queira ser diferente. Quando me falaram da oftalmologia, eu fiquei pensando assim, gente, eu nunca ouvi falar nisso. Eu até mencionei com o Rogério aqui, Milena, que eu tinha um professor que era oftalmologista. Eliane está aí hoje, é minha colega de faculdade, doutor Evaldo, dava aula de saúde pública. E ele um dia falou assim comigo, olha, vocês ainda não sabem, mas existe fisioterapia para o olho. Eu nunca esqueci disso, Milena. Nunca esqueci disso. E quando eu comecei a entrar para essa área, que foi 2006, 2007, eu lembro que a portaria saiu logo em seguida, acho que foi 2007, 2008. E eu tinha procurado uma pessoa do conselho, que eu comecei a atuar já, né? E o conselho, eu vi uma citação na internet, eu fui atrás desse conselheiro. E ele falou assim, olha, não existe nada ainda que regulamenta, não, mas nós somos reabilitadores de órgãos e sistemas. Né? Nós somos profissionais da reabilitação. O sistema visual é um sistema. Né? Então, eu falei assim, gente... Ele falou assim, que bom que tem gente atuando nisso, porque eu não conheço ainda. E eu fiquei feliz, aquilo me fez ficar feliz. Nossa, eu estou descobrindo uma coisa nova. Né? Nossa, que legal. E eu fui me apaixonando com aquele tanto de informação nova, aquele tanto de coisa linda, e com perspectiva de ter um trabalho de sucesso, de ter um nome no mercado, de poder ter minha clínica particular, de atender essa particular, de pôr preço no meu trabalho, de não ficar me humilhando para aqueles... Né? Tem gente que atende aí com R$16, uma sessão de fisioterapia e estimulação visual. Então, eu falei assim, gente, eu quero, isso é dignidade, né? Então, quando eu olhei para aquilo, eu fiquei cheia de esperança. Eu vi muita coisa nova. A minha inquietude me levou para isso tudo, para encontrar um lugar bom, né? Eu não queria ser mais medíocre. Eu acho assim, que de tudo, assim, a fisioterapia, ela é uma formação que nos dá uma amplitude de trabalho muito grande. Um leque enorme. Né? Um leque enorme. E as minhas amigas, né, de formação, elas vão lembrar que eu falei isso numa aula de anatomia para um professor que era médico de anatomia. Eu virei e falei assim, a fisioterapia vai dominar o mundo. Eu falei desse jeito. Eu falei que a fisioterapia era a coluna dorsal. Olha a prepotência da pessoa, né? E é bem isso, assim. Eu acho que ela nos dá um leque de opções muito grande. Eu amo a fisioterapia. Amo. Carrego ela com maior orgulho. Tem que saber aproveitar. Mas não sei mais nada de origem e inserção. Nada. Não sei mais nada. Gente. Bom, eu como trabalho com ortóptica, oculomotricidade, fisioterapia ocular, que o pessoal chama. Gente, eu tenho que saber não sei mais nada. Não sei mais nada. Não sei mais nada de testes, não sei mais nada. Jesus amado. Que vergonha. O Palmares falou aqui, ó, o segredo do sucesso é 90% do trabalho. É muito trabalho mesmo, gente. Eu, Milena, a gente fala que foi muita humildade para aprender, trabalhar e aprender. Sim, para trocar, né? Eu trabalhei muito de graça, gente, para poder aprender um pouco.
Lembra? Você Dava segue muito alguém? curso de Não, eu graça sigo também. E você falava assim, por que você não cobra? Eu falei, não me acho capaz. Lembra que você falava isso para mim? Eu falei assim, não, não me acho capaz. Eu tenho muita coisa para aprender. Como que eu vou cobrar? E você ficava puxando a minha orelha, Milena, você tem que cobrar, você tem que cobrar. Não só você, minhas amigas também de formação, né, que estão aí, algumas estão aí, elas falam também. Elas falam isso. Eu falo, eu vejo que você tem um pouquinho mais de pudor que eu para falar disso, eu tinha mais ainda. Mas eu sou muito questionada, E o povo pergunta, como que é? Ah, quanto que é? Isso, nesses detalhes. Eu falo assim, olha, é bom, mas você vai ser bom só se você aprender de verdade. Então tem gente, por exemplo, que fala assim, deixa eu fazer um estágio com você. Não vai aprender. Não vai aprender. Não, a gente não é no estágio. Não, outro, então, o estágio você vai teoria. aprender. Vai aprender sobre aquele paciente, né? Não vai aprender o todo. É muita teoria, é muita prática, né, Milena? A experiência que todo dia a gente aprende uma coisa nova. Quando você pensa que você sabe tudo, chega uma coisinha nova lá que você fala... Dá uma sacudida, né? Muito mais tempo. Entendeu? Então é muito trabalho, é muita dedicação e é mentalidade, é procurar ser diferente. Não é, Milena? Só um instante. Sim. É procurar ser diferente, achar alguma coisa que te dá perspectiva. Não adianta ser um modismo daquilo ali, pegar uma coisa, tá na moda, vai que tá assim, de gente já prostituindo, que infelizmente tem muita gente que faz isso, a palavra é essa. Sim, né? sim. E mesmo que isso aconteça, não se curva, se dê um valor, um profissional bom, ele tem seu preço. E ter sua rede de apoio, né, Érica? Eu fico pensando também na rede de apoio. O quanto nós somos felizes com as nossas amizades, as boas amizades que nós construímos, né? Então, assim, nós temos boas redes de apoio. Quando a gente precisa de um colega para ajudar em alguma coisa, eu acho que a gente pode contar com eles, né? Isso a gente nunca pode fazer nada sozinho. Não. Eu saí do CRER, mas eu não perdi esse esquema aí, não. Da equipe, né? De trabalhar e... Eu chamo o pedagogo, eu mando para a Milena, eu mando para a fisiomotora. Não dá, aí tem que ser gente boa. E eu falo assim, olha, é os melhores. E as mães falam, Érica, eu quero o melhor para o meu filho. Sim. E é isso que a gente tem que querer ser, o melhor para o seu paciente, o melhor para você mesmo. E a gente tem uma vantagem, por ser mãe, então dá para falar bem assim, não, se fosse meu filho, eu mandaria para ela. Né? É o que eu falo. Eu falo isso também. Mas, olha, se fosse meu filho... É igual quantas vezes eu faço por semana, olha, se fosse meu filho. É isso mesmo, a gente, não é? Mãe é isso aí. É bem isso mesmo. É bem isso. Paulo, seja bem-vindo sempre. Paulo, a gente está fazendo isso aqui. Eu acho que eu vou ter quarta e sexta, talvez quinta. Não vou ter terça, porque eu tenho uma reunião amanhã aqui sobre uns casos. Não, olha, você está de parabéns. Você está de parabéns. Eu acho que você está se reinventando mais uma vez. Estou muito orgulhosa de você, porque você está linda, você está arrebentando, está ajudando um monte de gente. Só me enche de orgulho, viu? Só me enche de orgulho. Agradeço a Deus infinitamente todos os dias por ter te encontrado, ter feito da nossa vizinhança uma amizade que vai ser para sempre, se Deus quiser, uma parceria linda. E sucesso nas lives. Tá lindo, eu estou amando, tenho acompanhado. O pessoal tá gostando, porque não tem ainda ninguém para ficar falando dessa área, Mi. E eu tenho trazido aqui os colegas nessa área. Eu trouxe as mães para falar primeiro os benefícios disso, porque é incrível, mas tem gente que ainda não conhece. Né? Fisioterapeuta tem um lado bom e tem um lado ruim de não conhecer, né? Mas eu quero que tenha mais gente trabalhando, tem muita família precisando. Tem uma mãe falando que é muito difícil conseguir profissional, a fisioterapia, né? Então, eu estou adorando falar sobre isso, mostrando as mães, mostrando isso para os colegas, mostrando os profissionais que atuam direta e indiretamente nisso. A sua irmã perguntou quem pode... É porque vai cair a live. Eu inspiro muito em você todos os dias. Quando eu olho para o meu paciente difícil, eu falo assim, Super Nani Milena. Ela manda o link para você.
E eu te agradeço também, Mi, toda a sua influência, sempre que você me amparou, me orienta, e que seja para todos sempre assim. Amém. Amém, amém, amém. Para sempre. Muito obrigada. É muito bom falar com a referência aqui. Ô, Érica, bondade, bondade. Vai Agora cair. eu tô preparada para